Olá a todos, sou José Jair Alves Mendes Júnior, aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial da UTF-PR de Curitiba e irei apresentar um trabalho sobre a influência dos canais da abordagem da Armband para reconhecimento de gestos utilizando sinais de eletromiografia de superfície. Esse trabalho também foi realizado por Melissa Labanca Freitas, Daniel Prado Campos, Carlos Eduardo Pontinho, Sérgio Luiz Estevam Júnior e Sérgio Francisco Pichorin. Bom, Armbands são dispositivos usados em aplicações de reconhecimento de gestos, e muitos desses dispositivos utilizam sinais de eletromiografia de superfície para essa aplicação. Geralmente, são utilizados mais de um canal de aquisição de eletromiografia em dispositivos de Armband, e quando aumenta-se a quantidade de canais de aquisição, aumenta-se também a quantidade de características, ou seja, de features que são extraídas dos canais de aquisição. Quando aumenta-se essa quantidade de features, também aumenta-se a quantidade de informações que muitas vezes não são tão relevantes para o processo de classificação. E muitas dessas informações podem estar relacionadas com a alocação dos canais de aquisição. Dessa forma, então, o nosso artigo visa analisar qual que é a contribuição destes canais, ou seja, a influência da quantidade de canais e da sua alocação para a aplicação de reconhecimento de sinais envolvendo aquisições de Armband, valendo-se então de algoritmos de otimização para essa tarefa. O sistema de aquisição e a base de dados utilizados nesse artigo podem ser encontrados no seguinte trabalho aqui citado, em que foram adquiridos gestos de 3 indivíduos rígidos, sendo estes gestos a flexão do punho, a extensão do punho, a flexão do punho para a direita, a extensão do punho para a esquerda, a supinação e a pronação do antebraço, e o modelo de Armband utilizado possui 8 canais de aquisição, sendo estes espaçados de forma equidistante ao redor do antebraço dos indivíduos. O primeiro canal foi alocado na região do flexor ulnar do carpo. E a seguinte figura apresenta a posição relativa dos demais canais na região do antebraço. Primeiramente, deve-se ressaltar que buscou-se utilizar o método de espaçamento equidistante dos eletrodos devido aos modelos comerciais de Armband adotarem esse mesmo posicionamento. E, além disso, essa forma de posicionamento pode fazer com que certos fenômenos ocorram, como, por exemplo, os canais 1 e 2 e os canais 5 e 6 estarem alocados na mesma região do mesmo grupo muscular, no caso aqui do flexor ulnar do carpo e aqui do braquiorradial. Com a base de dados desses 6 gestos, posteriormente então passou-se para a etapa de segmentação, em que a identificação da ativação muscular foi feita utilizando a técnica de duplo onset. Para a etapa de processamento e classificação, baseou-se no seguinte trabalho aqui citado, em que, com essa mesma base de dados e esse mesmo sistema de aquisição, escolheu-se os 4 melhores classificadores do trabalho citado e utilizou-se esses 4 classificadores nesse presente trabalho. Sendo assim, então, os classificadores escolhidos foram uma rede neural do tipo Extreme Learning Machine, um classificador do tipo de máquina de vetor suporte, um classificador do tipo de discriminante quadrático e um classificador baseado em distância do tipo KNN. Cada classificador possui o seu respectivo feature set, ao qual foi demonstrado neste trabalho que era o feature set que demonstrava a maior taxa de acerto para o seguinte classificador. Então, dessa forma, foi definido para cada conjunto de features o seu classificador. A otimização, ou seja, a análise das influências dos canais, foi feita utilizando 2 métodos utilizados para a busca de atributos. O primeiro método foi o método de wrapper, ou seja, uma busca exaustiva sequencial, sendo utilizado o método de Sequential Forward Selection. E o segundo método foi baseado numa meta-heurística, sendo utilizado então o sistema de otimização por enxame de partícula, PSO, sendo esse de forma binária, ou seja, BPSO. E a forma de como os dados foram enviados para a otimização, ou seja, os atributos foram enviados para o sistema de otimização, foi desenvolvido de 2 formas.
A primeira delas foi a chamada de forma channel, em que, através então dos sinais já extraídos, das features já extraídas e dos canais respectivos das features extraídas, separou-se para todas as features o seu respectivo canal. E uma segunda abordagem, que foi chamada de feature channel, em que se considerou para cada um dos atributos as features e os channels de forma isolada, sendo então, como o próprio nome diz, cada atributo uma feature pertencente ao channel. Cada um desses algoritmos, para cada um dos classificadores nessas combinações, foram executados um total de 30 vezes. Passando então para a análise dos resultados, o primeiro efeito que verificou-se com o aumento da quantidade de canais foi a diminuição do erro de classificação. Entretanto, analisando as menores distribuições que ocorreram quando se obteve um maior número de canais, percebe-se que, diminuindo gradativamente, existe um certo valor que aproxima-se dos valores com os menores erros de classificação, como que acontece com os canais 5 e 6. Além das distribuições totais, esse mesmo fenômeno pode ser observado para cada um dos classificadores de forma independente, como apresentado na figura. Posteriormente, então, passou-se para a análise das influências e das contribuições dos canais de forma individual. Primeiramente, foi feito isso de forma visual, utilizando uma escala de cor. Cores mais intensas significam maior repetição, ou seja, maior ocorrência desses canais se repetirem, se apresentarem durante as 30 execuções dos algoritmos. E cores menos intensas significam uma menor ocorrência da repetição desses canais. Pode-se perceber a princípio que cada um dos classificadores possui uma leve tendência de repetir certos grupos musculares, como as máquinas de aprendizagem extrema, as ELM, possuem certos canais, como o 4 e o 5, se repetindo em diversos cenários. Além disso, também pode-se perceber que a maior seletividade entre os canais foi encontrada na utilização da abordagem de Feature Channel, isso acontecendo em ambos os métodos de otimização. Posteriormente, então, passou-se para a análise numérica desses dados. E, avaliando então a combinação do método de wrapper com o método de Feature Channel, obteve-se as maiores taxas de acerto com uma alta taxa de dimensionalidade, ou seja, uma menor quantidade de atributos da entrada dos classificadores. No caso dos classificadores do tipo LM, SVM e KNN, essa combinação foi a combinação vencedora. Entretanto, para o caso do classificador do tipo de discriminante quadrático, o melhor cenário encontrado foi com a combinação do PPSO com o método de canal, ou seja, apenas de channel. Entretanto, todas essas análises de otimização conseguiram valores superiores ao trabalho anterior em que não foi utilizada nenhuma métrica de otimização ou de avaliação de canais. Sendo assim, então, o que pudemos enxergar nesse trabalho foi que a quantidade de canais possui uma certa influência com relação à classificação e diretamente também com o tipo de classificador. Então, o posicionamento anatômico e a quantidade desses canais influencia diretamente no processo de classificação na ação do classificador. Nós também conseguimos atingir taxas de acerto perto de 90%, também chegando, no caso, de taxa de acerto acima de 90%, utilizando máquina de vetor de suporte, no caso 92,3%. No geral, obteve-se um ganho de 2% de acurácia com o trabalho anterior e 60% de redução de dimensionalidade para todo o processo de classificação, avaliando a contribuição dos canais. E também, devido a essa análise entre canais e features, houve então essa evidência que pode haver uma grande influência entre a dependência de feature extraída e do canal relacionado a essa feature, sendo esse o parâmetro de análise futura. Agradecemos a CAPES pelo apoio financeiro desse trabalho. Aqui estão apresentadas também as referências previamente citadas na apresentação e agradeço a colaboração e também a atenção nessa apresentação. Aqui estão os nossos contatos. Muito obrigado.